Então eu retornei para Tubarão, né, minha cidade, para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Quando eu cheguei em Tubarão, esse mesmo coordenador, né, que tinha me indicado para fazer o estágio lá na Monsanto, ele falou para mim: olha, Sinara, veio uma pessoa aqui da Bayer procurando alguém, né, para uma função chamava ATV na época, assistente técnico de vendas. E eu falei o teu nome, mas eu falei que, né, tu ainda precisa terminar o curso lá. E acho que é uma boa oportunidade, né, que é para ficar aqui, atender a região aqui, atender HF, atender uma região de arroz. E eu moraria em Tubarão mesmo e trabalharia nessa região, né. Fui até São Leopoldo, que na época era a unidade da Bayer que tinha lá, fui de ônibus, tal, tudo. Cheguei lá, fiz a entrevista, né, apresentei meu trabalho em Tubarão, fiz a entrevista. E aí, na época, o representante da Bayer, né, da época lá, me ligou e falou: olha, tu passou na entrevista, mas a gente precisa que tu comece em 15 dias. Falei: gente, eu recém tô entrando, né, no mundo agro, eu preciso terminar o meu estágio lá na Monsanto para fazer certinho e tal. Muito sem saber o que fazer, eu tinha 15 dias para resolver a situação, voltei para Paracatu de ônibus. Cheguei lá, conversei com o pessoal da Monsanto, expliquei a situação, que tinha uma oportunidade de emprego na minha cidade, o pessoal foi super gente boa, entendeu? Encerrei o meu estágio, apresentei o final do meu estágio lá, resolvi isso em 2 semanas, voltei para Tubarão e comecei a minha trajetória na Bayer. Com certeza esse meu coordenador de curso, né, acho que posso até falar o nome dele, Gilmar Plá, foi fundamental, assim, porque no curso da agronomia, hoje não, né? Hoje a gente tem muito mais contato, né? Eu acho que hoje o aluno, né, da agronomia, que cursa agronomia, ele tem um conhecimento melhor das empresas, né, do mercado, agro. Na época lá que eu fiz, né, em 2003, a gente não sabia o que era uma Monsanto, o que era uma Bayer, não tinha esse conhecimento, né? E eu sou muito grata a ele porque realmente ele me inseriu nesse mundo de conhecer uma multinacional e foi sim através desse estágio, indicações dele, que eu consegui o meu primeiro emprego na Bayer, né? Numa época em que realmente de 50 alunos, 4 eram mulheres na minha sala e até oportunidade nas empresas, assim, não tinha ainda muita oportunidade para mulher e ele foi fundamental com certeza para que eu conseguisse começar minha trajetória no agro. Então eu comecei a minha carreira na Bayer, né, como terceirizada, porque a gente era contratado por uma cooperativa de Maringá. E eu não tinha carro, não tinha nada, comecei trabalhando, né, morando em Tubarão, mas atendendo uma área grande, né, uma área do sul de Santa Catarina de arroz, mas também ia para uma parte de HF, né, Urubici, Águas Mornas, uma região lá, eu não tinha carro, não sabia dirigir direito, mas aí comprei um carro, financiei, enfim, eu lembro era um Corsinha verde. E assim, pegava 101, sabe, não sabia dirigir direito, e aí tinha uma região específica de HF que chama Urubici, que é uma serra. Eu lá com meu carrinho 1.0, subindo a serra, então assim, fui meio que rompendo, né, algumas barreiras, fui me autodesafiando, precisava fazer aquilo, enfim, e fui seguindo, né. HF tem muitas particularidades, eu lembro assim, que eu chegava em lavoura de tomate, hortaliças, que o produtor perguntava: o que é essa pintinha aqui na folha do tomate? Eu pensava: meu Deus. Então eu tive que estudar muito para entender, né, do mercado de HF e também de arroz irrigado do sul de Santa Catarina. Aí eu passei nesse período de 3 anos, que eu fui assistente técnica de vendas, eu tive 2 gestores, né, 2 representantes técnicos de venda. E os 2 foram também fundamentais, né, para minha vida profissional, me ensinaram muita coisa, apostaram muito em mim, né. Eu fazia muito experimento com produtos da Bayer, a gente fazia muito dia de campo, então eu tinha uma participação muito ativa no negócio, junto a eles e ao produtor, eles me davam muito essa oportunidade. Até teve um caso específico que, assim, hoje não tem tanto isso, mas nessa época existia muito palestra para produtor, né? E eu lembro que um dia eu fazia muito experimento com fungicida, eu estava sentada, assim, uma palestra com 100 produtores de arroz, um galpão grandão, microfone.
Um deles, esse segundo, né, representante que me ajudou muito lá na frente, falando e tal, aí ele falou, olha, agora vem uma pessoa aqui para falar sobre fungicida com vocês. E eu fiquei pensando, quem será, né? Olhei assim, deve ser o fulano lá da revenda, né? O cara entende fungicida. Falou, Sinara, pode vir aqui falar. Foi um baita desafio para mim, pegar microfone, 100 produtores, né? Na época existia, quase não tinha mulher, né? Enfim. E foi um desafio e ele fez de propósito mesmo, para quebrar a barreira, porque se ele falasse, você vai apresentar amanhã, talvez eu falasse, não estou preparada, eu nunca estaria preparada. E aí, no decorrer dessas palestras, sempre a segunda parte, que era a parte de fungicidas, eu apresentava e fui me preparando, assim, né? Então, eu trabalhei 3 anos como assistente técnica de vendas e tinha uma vaga para ser contratado efetivo da Bayer como representante técnico de vendas, né? Fui fazer entrevista novamente lá em São Leopoldo, que era uma unidade da Bayer que tinha lá, e o gestor na época falou assim, Sinara, a gente tem uma vaga, você está concorrendo com outros assistentes técnicos de vendas, porque como que funcionava, né? Cada representante tinha um assistente que auxiliava ele, né? Você está concorrendo com mais alguns assistentes, inclusive eram todos homens, mas a vaga é para São Borja. São Borja é uns 900, 800 quilômetros de Tubarão, né, de onde eu morava, lá, né, na casa da minha mãe, enfim. Ele falou, tu aceita? Se tu passar no processo, tu vai para lá? Eu falei, vou. O máximo que vai acontecer é eu voltar, mas eu vou. E aí no fim, eu falei isso, fui embora e tal, aí ele me ligou. Um tempo depois falou, Sinara, você passou no processo seletivo, né? Mas a vaga não é para São Borja, a vaga é para Porto Alegre. Então ele já fez a pegadinha para ver se vai aceitar, não vai aceitar, vai se comprometer, né?